Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do nosso Terra Boa, aqui pela nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. Espero que você tenha um fim de semana abençoado. Confira agora os destaques desta edição. Cultura passada de geração a geração é fonte de sustento para inúmeras famílias há mais de 100 anos. Em Minas Gerais, a produção de vinho de qualidade vem crescendo devido a uma parceria com empresas da região. E na dica de culinária de hoje, você vai aprender a fazer o bolo de maçã. Começa agora o Terra Boa para todo o Brasil. Sejam bem-vindos. Muito bom ter a sua companhia na manhã deste domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós falamos aqui de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, aqui Vinhos Vô Vito. É o caminho do vinho, conhecido aqui em todo o estado do Paraná e em todo o sul do Brasil. E daqui vamos para o Rio São Francisco, vamos conhecer uma cultura centenária, a produção de cerâmica de barro. Veja na reportagem. O artesanato aqui da barra é uma arte muito antiga, né, dos nossos antepassados, inclusive eu aprendi com familiares. E é uma opção muito boa de vida, porque é diferente, né? Nós somos diferenciados de outras profissões. E é uma coisa assim centenária que encanta os turistas quando chega. No Rio Grande a gente usa a matéria-prima para confeccionar a peça. E do Rio São Francisco nós tiramos as tintas, Tabatinga e Tauá, que pinta, que tudo é natural. E a gente põe no forno para poder assar, né? Para poder ela ficar firme, senão derrete quando põe água. E às vezes a gente pega o barro e sai uma peça que a gente nunca fez na vida. Então chega uma pessoa, às vezes quer comprar aquela peça, e aí a pessoa não diz que comprou e depois quer vir e quer achar outra igual. Não vai achar outra igual, porque às vezes foi a criação daquele momento, então é muito criativo. Às vezes não tem como você achar duas peças exatamente iguais, porque sai no momento da criação. Manter o interesse dos mais novos em preservar a arte ribeirinha é um desafio para as veteranas artesãs de barra. Vai tentando encaixar aos poucos o que pode, né, da família. Naturalmente, os jovens querem outra coisa, né? É um trabalho muito árduo, o retorno é lento, né? Tem a época do retorno, nem toda época é bom. Na verdade, eu comecei com a minha mãe, desde criança. Quando eu nasci, ela já trabalhava. E aí eu comecei com ela. Então, desde pequenininha que eu faço, assim, comecei brincando e agora eu já trabalho. Boa parte do sustento de quem vive do artesanato vem dos turistas, que devido à pandemia deixaram de visitar a região. Mas o comércio de souvenirs deu um lugar a outra demanda. Para nós agora, nesse momento tão difícil que todos estão passando, aumentou a procura de coisa para jardinagem, coisa que nós não estávamos prevenidos, não também tínhamos nem muito costume de fazer coisa de jardinagem. Mas o pessoal foi pedindo, a gente foi se aperfeiçoando e foi conseguindo levar a situação. Agora o turismo mesmo encerrou geral. A capacidade de se adaptar também faz parte da herança dos ribeirinhos, que sempre encontraram nos rios a fonte de sobrevivência. Os dois rios, para mim, é tudo. É de onde eu tiro meu sustento desde que eu me entendo como gente, que meus pais eram oleiros, fabricavam tijolo e telha. Aí depois das olarias, que foi a cerâmica foi se formando, as olarias acabou. E eu toda a vida tirei meu sustento dos dois rios. Tanto a argila, a matéria-prima para minha arte, como eu também pesco, gosto muito de pescar, pesco de linha e meu esposo pesca de rede. Os rios, que são a riqueza desse povo, também acolhem os que vêm de fora, como o venezuelano Obert, que cruzou a fronteira e fixou moradia em Barra. Conheci a irmã da Igreja Católica e ela me ajudou e combinou com o Padre Joel daqui da Barra, né? E ele me acolheu aqui, o Bispo e o Padre Joel. Aqui se está dando uma experiência muito boa, né? Temos uma troca de experiência, né?
a experiência que eles têm aqui, que o artesão da barra, agora se misturou com a experiência que eu trouxe da Venezuela. O Albert, ele já tinha uma arte, né? Ele já fazia de madeira, segundo ele, né? E ele se aperfeiçoou rápido com o barro. Está se aperfeiçoando ainda, mas ele é muito inteligente e esforçado. Então está sendo muito bom, porque uma coisa complementa a outra. E o cliente dele comprou uma peça minha, o meu cliente comprou uma peça dele e aí vai embora. Mas quem se acostumou desde pequeno a encontrar no Rio as mais variadas fontes de vida, não esconde a preocupação com o turismo predatório. Me entristece muito, gente, quando eu vou no Rio, que eu vejo aquele monte de vaso. As pessoas usam suas coisas e jogam no rio. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Vamos parar de jogar coisa no rio, que sem o rio nós vamos morrer junto com ele. Um trabalho de 100 anos, hein, gente? De geração para geração. E o principal, rendendo, né? A família inteira trabalhando unida. Você já comeu bolo de maçã? Sabe fazer o bolo de maçã? Na receita de hoje, você vai aprender a fazer esse delicioso bolo para comer daqui a pouco no seu café da manhã. Acompanhe. Vamos aos ingredientes: 3 ovos, 3 maçãs, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então vamos ao primeiro passo? Sim, o primeiro passo é peneirar a farinha de trigo. Agora eu vou peneirar o açúcar. Com as maçãs já lavadas, agora nós iremos descascá-las, porque a casca eu vou bater com os demais ingredientes. Em seguida usaremos os ovos, o óleo. Agora vamos tampar o liquidificador e bater. Agora iremos misturar o que foi batido na farinha de trigo e no açúcar. E mexer delicadamente. Depois da massa já misturada e bem homogênea, nós iremos picar as maçãs em cubinhos na nossa massa. Depois da maçã picada, iremos misturar na massa. E por último, o fermento. Com a forma já untada com manteiga e farinha de trigo, iremos despejar a nossa massa do bolo. Agora que a massa já está na forma, iremos levar para o forno, que já estava pré-aquecido, de 30 a 40 minutos em forno médio. Chegamos ao final da nossa receita, estamos aqui na companhia da Jordana, com seu bebezinho, que é o Otávio, e vamos provar a opção que ela deu para o lanche, que é o bolo de maçã. Vamos provar, Jordana? Vamos. Maravilhoso. Aprendeu aí a fazer o bolo de maçã? É fácil e é um sabor espetacular, hein? Agora vamos falar de um dos primeiros alimentos da humanidade, o mel. Não propriamente do mel, da bala de mel. E vamos conhecer a história da Ivonete, que se sustenta e sustenta muita gente produzindo bala de mel. A habilidade e a simplicidade de embalar centenas de caramelos faz parte de uma tradição passada de geração em geração e que de simples não tem nada. Tinha uma família de gente que produzia ela, só que era só entre eles mesmo, né? A gente conhecia, comprava a bala, mas não sabia fazer. E aí veio aquela curiosidade da gente fazer também, porque via que dava negócio. A minha sogra começou fazendo ali, colocava
as coisas, a quantidade ali não dava certo. E conversando com a feitora, ela soltava ali um pouquinho, né? E a gente ia pegando e chegamos no ponto final que acertamos fazer a bala. E foi assim, olhando, tentando e aperfeiçoando a receita, que as balas de mel de Dona Ivonete se tornaram o principal sustento da família em Serra do Ramalho, município do território do Velho Chico, no oeste da Bahia. A gente começou a fazer, eu ia vender nas escolas, ia vender lá na sede, Serra do Ramalho. E aí chegou o tempo que ela, Frediane, começou a estudar, eu já não ia mais vender, eu só fabricava e ela ia vender. Aí chegava com aquele dinheirinho, a gente tirava ali o do produto que tinha gastado e o resto ia fazer a feira, né? É um doce diferente, né? 100% natural. Produto, as pessoas inspiram assim aquela confiança que é por ser um produto natural da agricultura familiar, né? Que é a base de leite, mel, manteiga. O Bahia Produtiva, a SDR, em parceria com a Humana Brasil, né? Tivemos a assistência aqui de 2 anos, tivemos uma visão diferente do que era antes. De que forma seria mais fácil e prático a comercialização, supostos clientes, onde que podia ser aquele foco principal. Em pouco tempo, a bala passou a ser comercializada em vários estados: Pernambuco, Bahia, São Paulo, Brasília. O próximo passo era atravessar o Oceano Atlântico. A oportunidade surgiu através de um edital para participar de uma feira na África do Sul. A bala existia há mais de 40 anos aqui na nossa região, mas ela só expandiu quando foi para a África do Sul, que aí saiu nos jornais, nas redes sociais aqui, local, de fora e tudo. Daí para frente, a bala de mel se tornou presença obrigatória nas principais feiras de produtos agrícolas. Surpresa para a Frediane e trabalho dobrado para Dona Ivonete. No Salão do Artesanato em São Paulo, era 4 dias de feira e eu levei uma boa quantidade de bala. No segundo dia, eu falei, ixi, eu vou ficar sem bala. O pessoal já chegava assim, de longe eu já olhava, é ali o estande da bala? Daí eu corri, liguei aqui, eu falei, mãe, manda bala, manda bala. E assim, de bala em bala, a família de Dona Ivonete contribuiu para manter esse sistema de produção no território do Velho Chico. Se você for na Agrovila 20, onde a gente está construindo uma unidade de processamento de mel, você vai ver que lá a associação, apesar de ser da Agrovila 20, nós temos apicultores em quase toda a extensão do município de Serra do Ramalho. Quando você pega uma balinha daquela, uma balinha de mel daquela, e você tá comprando, adquirindo ela, você não está só beneficiando a família de Frediane. Você está beneficiando toda uma cadeia produtiva de agricultores organizados e dentro de uma associação que foram beneficiados. Eu nunca esperava chegar com a bala nem em Bom Jesus da Lapa e de repente sair assim para a cidade lá fora, para um país lá fora, foi uma grande satisfação. E assim, saber que foi feito por ela, por a minha família, isso aí não tinha preço. E eu sei que a gente chegou lá. E graças a Deus ficou bem conhecido. Tanto o produto como quem fabrica o produto. Bala de mel, saboreada de norte a sul do Brasil. Quem que não gosta, né? Antes de irmos para o intervalo comercial, dá uma olhada nesta imagem, gente. Da plantação de feijão de inverno. Maravilha, né? Dá uma olhada também nesses tanques de peixe. Aliás, você sabia que as exportações de peixe no Brasil cresceram 158%? Pois é. E esse crescimento é liderado pela produção de tilápia. O avanço das vendas internacionais de peixe brasileiro foi de 89% no ano de 2020. Maravilha, né? Agora sim, o intervalo. É rapidinho, é o tempo do café. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa e, como eu disse, a parada rápida para o café, né? Aliás, um delicioso café. Já tomou o seu neste domingo? Bom apetite! Por falar em café, você sabe quantas espécies nós temos de café, não? Preparamos uma reportagem sobre o assunto.
Acompanhe. A Copiatã surgiu através da iniciativa de cafeicultores da agricultura familiar no município de Piatã, na Chapada Diamantina. Hoje, dezenas de marcas fazem parte da cooperativa, que nos últimos anos já chegou a faturar 1,4 milhões de reais. O governo do estado está investindo 10,4 milhões de reais para apoiar o sistema produtivo do café na região. Seu Guina mora no povoado de Santa Bárbara, em Piatã, e faz parte de uma das 1.100 famílias beneficiadas através do projeto Bahia Produtiva. Ele nem sente o tempo passar quando está cultivando o café. Eu mesmo tenho orgulho de ficar nessa chácara aqui, ó, o dia todo aqui trabalhando. De repente, com sol, com chuva, a gente está nessa batalha. Eu comecei com meu pai, aqui, ó, trabalhando há 38 anos atrás. E amo mexer com café. Eu sou moradora de Piatã, desde os 3 anos de idade que eu mexo com café com a minha mãe e minhas avós. Eles já tinham uma fazendinha de café e a gente já tem 5.000 pés de café. A gente mesmo é que panha, a gente mesmo é que bota no terreiro, a gente mesmo é que traz para a cooperativa e leva para a máquina, tudo. E tem 4 anos que eu sou cooperada. Agora aí tem a Copiatã, que é dos cafés especiais, né? E aí eu tô acabando de me apaixonar ainda. Os cafés especiais da Copiatã são vendidos em grãos ou moídos em classificações como tradicional, gourmet, especial e superior. Nas mãos de Dona Lucinéia, ela carrega não só o grão, como também orgulho do café, que faz parte de sua história de vida. O 16 é um grão todo selecionado. Não tem um furo, não tem broca, não tem, né, nada, tudo limpinho. Aí é o café que vocês bebem mais selecionado. A gente faz café 16+, tem a videira 15, tem a 14, a 13, eu nem sabia disso, mas aprendi muito com a Copiatã. Um ouro pra gente, é o diamante da Chapada Diamantina, é esse café, que é feito com muito amor, feito pela agricultura familiar, feito de forma artesanal e manual, né? Colhido à mão e feito toda a seleção manual. Os cafés de Piatã têm uma produção anual de 4 a 5 mil sacas e estão entre os melhores cafés especiais do Brasil, ficando entre os top 5. Hoje trabalhamos principalmente com café especial in natura e torrado. Temos aí 3 rótulos também que está rodando pela Bahia. O café, para ser especial, ele tem que seguir um protocolo que foi criado pela Associação Internacional de Café Especial, chamada SCA. Essencialmente, trabalha 11 atributos. Dentro desses 11 atributos, você vai provar doçura, amargor, aroma e diversos outros sabores, inclusive tem até uma nota pessoal. Dentro dessa nota, você vai chegar até 100 pontos. Eu acho que ninguém chegou em 100 pontos ainda no mundo inteiro, mas aqui em Piatã já tivemos cafés de 90, 94, 96 pontos. E é a cidade no Brasil, a única cidade no Brasil que tem um tricampeão desse concurso nacional da BSCA. O segredo desse café não está aqui nos pés. Aqui está na adubação, dá um café graúdo. Aí o segredo vai ser no terreno, secar, né? Você tem que mexer de 2 em 2 horas, colocar na estufa, aí até chegar ao café especiais. As lavouras de café em Piatã chegam a ter altitudes de 1.260 a 1.400 metros, o que permite obter excelentes resultados. Piatã é considerado o município produtor de café mais alto do Norte e Nordeste. Em relação à indicação geográfica, a gente começou um projeto chamado Cafés da Chapada Diamantina, encabeçado pelo Sebrae, e todos os municípios aqui que estão trabalhando mais esse café artesanal. Então tem Piatã, tem Ceabra, tem Bonito, Barra da Estiva, Ibicoara, Mucugê. E assim, tanto o Poder Público quanto o Sebrae e as cooperativas desse território, né, da Chapada inteira, se reúnem e tratam desses assuntos, tanto de comerciais quanto de produção e também da indicação geográfica. A indicação geográfica ela é um protocolo a ser seguido de venda, ela tem um selo, ela dá uma garantia da procedência dos cafés. Então, a gente sabe dessa importância, começamos o projeto Indicação Geográfica em 2 vertentes, da Chapada Diamantina e denominação de origem Café Piatã. Esse projeto ele ganhou corpo e aí precisou ser criada uma associação. E essa associação se chama Aliança dos Cafeicultores da Chapada Diamantina. Essa associação hoje conta com
com vários produtores nesses municípios todos e a gente está dando, já tem CNPJ, a gente está criando corpo para poder assumir a gestão das indicações geográficas. Estamos aqui na Vinícola Vovito. Aqui é São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A família está no Brasil, família Pissaia, desde 1877. Você já parou para pensar quanta história tem esses barris ou as famosas pipas? Muita história, né? Por falar em vinho, onde se produz um bom vinho também, aliás, com muita qualidade, é em Minas Gerais. Veja. Vinho de boa qualidade está sendo produzido em Minas com o apoio da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Em Caldas, no sul de Minas, a empresa vinifica uvas de produtores que optam por terceirizar esse serviço a fim de se tornarem competitivos no mercado. Apesar da crise, o cenário para essa atividade tem se mantido firme, isso porque tem conseguido se expandir. No Brasil, o tipo de uva plantada em maior escala é a comum. Portanto, os vinhos encontrados são geralmente vinhos de mesa. Em Minas Gerais, a gente tem focado muito no vinho fino, tá? Que é esse vinho com as uvas europeias, que dá um vinho diferente, mais elaborado. A crise afetou, de certa forma, diminuindo um pouco o ritmo da expansão. Mas ainda assim a gente continua vendo a expansão acontecer. Procura por mudas, procura pelo serviço de vinificação, construção de vinícolas. Ainda assim, mesmo com a crise, está expandindo. A Epamig desenvolveu um know-how em produção de vinhos e fabrica seus próprios produtos. Vale lembrar que essa cultura demora para dar resultado. Isso porque a uva é uma cultura perene, leva tempo para crescer e dar frutos. E a inserção de um produto no mercado deve ser bem feita. Se o produtor está implantando uma nova área numa região que a gente tem interesse de conhecer o comportamento da videira nessa região, né, está usando novas tecnologias desenvolvidas pela Epamig, esse produtor então traz a uva dele, a gente vinifica para ele aqui, tá, cobra pelo serviço, mas entrega para ele o vinho dele pronto, já engarrafado. A gente não faz mistura de uva entre os produtores, o produtor recebe, mantém o vinho dele do início ao fim. Em seus experimentos, a Epamig descobriu uma forma de melhorar a produção de uvas viníferas com a chamada dupla poda, técnica que consiste em trocar o ciclo da videira do verão, que é geralmente chuvoso e ruim para essa produção, para o inverno, onde no Brasil os dias são ensolarados, com noites frias e tempo seco. Os produtores de vinho do sul de Minas apostam na técnica da dupla poda para obter uma bebida de melhor qualidade. Apesar do investimento ser alto e a longo prazo, eles conseguem fabricar vinhos finos capazes de competir com os vinhos que são produzidos na Europa. Já é possível encontrar produtores com marca comercial no mercado. Foi o que aconteceu com a família Nogueira, da cidade de Três Pontas, que tem 19 hectares de área plantada no universo de 70 mil pés de uvas viníferas. A intenção deles é alcançar uma média de 100 mil pés de uva nos próximos anos, já que a maré de boa sorte está batendo a favor dos negócios da família. A primeira plantio de uvas aqui na fazenda foi no ano de 2009. Foi um caso um pouco curioso. Em 2005, meu pai teve um infarto e recuperou, graças a Deus, está bem, está aí com a gente até hoje. E no processo pós-operatório dele, o médico sugeriu que ele começasse a tomar uma taça de vinho por dia, porque vinho faria bem ao coração. E mais ou menos nessa época, 2006, por aí, ele ficou conhecendo o projeto do Murilo Regina, pesquisador da Epamig, que estava começando a plantar uvas no sul de Minas sob o regime de dupla poda para a produção de vinhos finos. Meu pai encomendou as mudas para o Murilo em 2007 e o Murilo arrumou as primeiras mudas para a gente plantar em 2009, foi quando foi feito o primeiro plantio aqui na fazenda. Produtores como Eduardo Nogueira têm conquistado prêmios fora do Brasil. Foi o que impulsionou as vendas dos vinhos da safra de 2015. E olha que não há mais vinhos desta safra no estoque da família Nogueira. Mas devido à premiação que a gente teve aí no concurso da Decanter, um concurso que foi realizado na Inglaterra, o pessoal ficou muito curioso para saber qual era o vinho que foi campeão, como que o vinho era produzido, de onde vinha o vinho.
E então o nosso nome, Vinho Maria Maria, começou a ser reconhecido no Brasil inteiro. Então, gente do Brasil inteiro procurando a gente. E aí a produção, ela durou bem menos do que a gente estava esperando. Que os bons ventos continuem a soprar a favor do setor no Brasil e em Minas Gerais. O recado agora é para você que é produtor de galinhas, que está preocupado, porque algumas estão arrancando as próprias penas. Você sabe como resolver o problema, não? Tem reportagem, veja. A Dica Técnica de hoje, nós vamos falar de um problema que tem acometido as galinhas, que é a perda de penas ou arranquio das penas. Esse arranquio de penas, o perda das penas, é devido à deficiência de cálcio na alimentação ou então estresse extremo. A deficiência de cálcio na alimentação é o manejo inadequado, ou seja, a ração que está sendo feita na propriedade pode estar faltando esse nutriente ou a quantidade de aves é superior à quantidade de ração que está sendo fornecida, a ração concentrada que tem esse nutriente. Quando detectado, se o produtor conseguir detectar que essa deficiência, o que pode ser feito é fornecer para elas o calcário calcítico. Temos também o fosfato piscálcico e algumas outras farinhas de concha, farinhas de osso, que é difícil de ser encontrado no mercado, mas que disponibiliza o cálcio para essas galinhas. Com essa deficiência, as galinhas perdem as penas naturalmente ou uma começa a bicar a outra. Com isso, há o ferimento da pele, a pele fica exposta, uma pele muito fina e pode causar um outro problema que é o canibalismo. Então, com a ferida aberta, uma galinha começa a bicar a outra e esse ferimento pode até levar à mortalidade das aves. Quando é observado que essa perda de penas é devido ao estresse, é muito importante que se observe o manejo está sendo feito de forma adequada. Ou seja, o número de comedouros está sendo fornecido pela quantidade ideal, pelo número de aves. Se não está tendo movimentação brusca, se não há alguma coisa no ambiente que esteja estressando essas aves. Falta de puleiros, falta de ninho suficiente para essas galinhas também causa um grande estresse. Um aquecimento excessivo no galinheiro, no galpão, causa um estresse. E uma superpopulação de galinhas nesse ambiente. Então, é muito importante que o produtor ele observe esse hábito, né, de arranquio de penas, detecte ou se é a deficiência de cálcio ou se é um estresse causado por algum manejo inadequado nessas aves. Qualquer dúvida que houver em relação a essa deficiência, né, de cálcio ou esse estresse, procure um técnico de Emater para que possa obter informações melhores para que se tenha um manejo dessas aves de forma adequada. E acabou, chegamos ao final desta edição do nosso Terra Boa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia conosco na manhã deste domingo. Valeu mesmo, viu, gente? Se você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação, o endereço está no seu vídeo, no nosso canal do YouTube. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.